Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de El Camino, o filme de Breaking Bad que deixou a gente que é fã muito em dúvida se a gente realmente queria esse filme, se a gente precisava desse filme e com medo de que ele não pudesse ser tão bom. E eu vou falar um pouco sobre tudo isso nessa crítica. Bom, esse vídeo eu não vou fazer uma sinopse porque eu acredito que para você assistir esse filme você tem que ter assistido a série e ele começa a partir do que acabou a série, a partir do final da série e agora seguindo o Jesse apenas. E aqui a gente tem a direção do Vince Gilligan, que é o criador da série, é o cara que sabe tudo desse universo que ele criou. E além de tudo isso, além de saber muito de narrativa, além dele conhecer muito bem os personagens, ele é um cara que sabe bastante de direção, então aqui eu acho que eu nem vou ficar me apegando muito aos quesitos técnicos, porque eles são muito parecidos com o que foi a série em todas as temporadas, então aqui a gente tem todos os elementos visuais, a composição de cena, a fotografia e até a montagem com aquelas transições sem corte em que ele coloca o tempo para passar mais rápido e aí o dia escurece e amanhece de novo. Então até por isso não vale entrar muito na parte técnica, porque nesse sentido é igual a da série e vocês sabem muito bem o quão maravilhosa é a série, na minha opinião e acho que da maioria das pessoas que assistiram, a melhor série de todos os tempos. Mas o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar aqui é se esse filme era realmente necessário, e acho que nesse sentido não precisava desse filme. O final da série ele é perfeito, ele é muito bem fechado e é a conclusão, acho que talvez a melhor conclusão de série de todos os tempos, então não precisava desse filme. Mas isso quer dizer que o filme é ruim? Não, na verdade eu consegui me divertir bastante com esse filme, eu consegui até entender o porquê ele é feito. E pra mim ele funciona muito como o Toy Story 4. Pode até parecer uma comparação que não faz muito sentido, mas o Toy Story 4 é um filme que teoricamente não precisava, que o Toy Story 3 estava muito bem fechado, e ele foi feito com o intuito de fechar o arco de um personagem que poderia ou não estar aberto, e aqui é o mesmo caso. Aqui o arco do Jesse, ele não estava aberto, mas dava pra fechar algumas pontas soltas, só pra mostrar o que realmente aconteceu com o personagem no final de tudo. E até por isso o filme se apega tanto à série que ele não funciona tanto como um filme, mas sim como um episódio de 2 horas. Ele tem até aquele formato da série, aquele formato dos episódios de Breaking Bad, e eu não achei isso ruim. Pra mim funcionou muito bem, até porque esse filme é feito pra quem gosta da série, pra quem acompanha a série, mas ele também não se apega demais a fanservices gratuitos. Ele segue esse arco do Jesse até de forma bastante intimista e até um pouco lenta, porque não faria sentido aqui você fazer um filme muito ágil, muito dinâmico, porque uma série de TV não é assim e Breaking Bad não era assim. Ele levava o seu tempo para os acontecimentos e nesse sentido o Vince Gilligan trabalha a narrativa mais ou menos da mesma forma. E pra mim o que funcionou melhor aqui, que é uma coisa que tinha em alguns episódios, principalmente de Breaking Bad, é como ele cria muito bem a tensão e como ele funciona em muitos momentos como até um filme de ação. Então aqui ele consegue construir no roteiro muitos momentos que a gente vê o Jesse mais uma vez em uma enrascada e a gente não sabe como ele vai sair daquilo ali. Então tudo isso me soou bastante orgânico na maioria das vezes, e eu acho que é isso que prende bastante o espectador aqui. Por mais que não seja um filme tão dinâmico em sua montagem e tal, ele tem momentos que prende demais, que a gente fica tenso, e o Vince Gilligan ele sabe construir muito bem essa tensão, e mais do que construir, ele sabe estender bastante essas cenas, porque quando a gente tá tenso, esse momento de suspense, o quanto mais essa cena vai se alongando, mais a gente quer saber como ela vai terminar, e isso ele faz muito bem aqui. O que eu gosto também é que ele é muito condizente com o que foi a série, passaram-se 5 anos, mas o que ele consegue fazer é colocar o público dentro daquele universo de Breaking Bad de novo, e ele continua respeitando muito bem as regras que ele criou daquele universo, tanto visual, como eu já falei, como narrativamente, como os personagens, os acontecimentos, então tudo funciona muito bem, como se fosse um episódio de fechamento de Breaking Bad. Ele explora bem também os traumas do Jesse, que a gente vê que ao longo da série a evolução do Jesse se passou muito por traumas que ele foi criando e muitas situações horríveis que ele passou, principalmente ali na última temporada.
E a gente vê aqui nesse filme como aquilo continua presente nele, e o filme nada mais é do que ele tentando recomeçar e tentando fugir de tudo aquilo, mas para ele fugir de tudo aquilo ele tem que passar por outras situações. Então tudo isso para mim me soou muito orgânico, como eu já disse. Eu acho que não é forçada as situações. Como é um filme de Breaking Bad, a gente tem que colocar momentos tensos para não ser uma narrativa muito unidimensional. Não, eu acho que as situações que ele passa é porque ele tem que passar por aquilo para conseguir recomeçar. Então, para mim, o roteiro funcionou muito bem em grande parte. Eu tenho alguns problemas com o roteiro quando ele coloca flashbacks demais, principalmente. Tem um flashback que vocês vão saber do que eu tô falando se vocês já assistiram o filme, que me soou como fanservice. Esse foi o único momento fanservice do filme que claramente não precisava daquele momento, e é só para os fãs aquilo, para os fãs relembrarem e tal. Eu não gostei narrativamente, e eu acho que tem alguns outros flashbacks, principalmente ali com o Todd, que alguns são necessários, outros não precisavam se esticar tanto, e eu acho que um dos problemas que o filme tem é um pouco o ritmo nesse sentido. Tem momentos que tem uma quebra na tensão para entrar em um flashback, e muitas vezes esse flashback se estende demais, e foram nesses momentos que eu acabei saindo um pouco do filme, e aí demorava um pouco para voltar de novo. Eu acho que esse foi o meu maior problema com esse filme. Só que o grande destaque aqui do filme é o Aaron Paul. Ele volta a entregar esse personagem maravilhoso que ele criou ao longo dos anos, e ele cada vez se mostra um ator mais maduro. É uma pena que esse cara não tenha tido uma boa carreira no cinema depois de ganhar os Emmys, depois de fazer Breaking Bad, porque ele é muito talentoso, e aqui ele mostra que ele consegue segurar um filme sozinho. Então, o que ele consegue fazer com o personagem, como ele consegue retratar os traumas que o personagem tem, o que está passando pela cabeça do personagem, e o como aos poucos ele vai voltando para a realidade. Isso é muito bem feito, uma atuação maravilhosa do Aaron Paul, que deve aparecer até no Emmy do ano que vem, em categoria de melhor filme para televisão e tal. Então, nesse sentido, eu acho que talvez o Jesse é o que mais coloque a gente dentro daquele mundo de novo, e o que mais dá saudade pra você que é fã de Breaking Bad. Você vai entender o que eu tô falando. Assistindo esse filme eu só conseguia pensar o quanto eu preciso rever essa série e o quanto dá saudades do Breaking Bad. Assim, eu não acho o filme perfeito, mas eu acho que tá muito longe de ser um filme ruim. Eu acho que ele vai funcionar perfeitamente pros fãs, como um fechamento do personagem. Então, como eu disse, eu não acho um filme necessário, mas ainda assim é um bom filme, por isso eu vou dar uma nota 8. Pra você que é fã da série, com certeza você vai assistir, e eu acho que esse filme é feito justamente pra gente que é fã. Quem não é fã da série, eu não sei se vai conseguir gostar muito desse filme, até porque ele não tem uma estrutura muito tradicional do cinema. Ele é mais uma finalização de algo que já foi construído quase que por completo. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente, e também passa no primeiro comentário aqui embaixo que eu vou colocar as nossas redes sociais. Então tem Facebook, Instagram, tem o Twitter e tem o podcast que a gente produz conteúdo toda semana lá. É o nosso segundo veículo que a gente produz mais coisa, então passa lá para conferir que tá muito legal. A gente deixa aqui embaixo também todos os agregadores que o nosso podcast tá, então corre lá porque vale muito a pena. Por hoje é só e corta!